Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Marita de Matemática e hoje eu estou aqui com os sextos anos para a gente poder fazer uma retomada de alguns conteúdos que já foram trabalhados com vocês lá no início de abril. Muito bem, mas antes alguns recadinhos para vocês. Essas aulas e todo o material está disponibilizado em 3 canais. As aulas são transmitidas na TV aberta, na internet vocês conseguem encontrar essas aulas também e no aplicativo. E o material, slides, atividades, vocês vão lá no Classroom para poder buscar. Então, professora, foi muito rápido, eu não consegui ver algum slide? Não tem problema, vocês vão lá no Classroom que vocês conseguem pegar esses slides, ok? Vamos dar início à nossa aula? Muito bem. Na aula passada, a gente finalizou a nossa aula dando uma introdução no conjunto dos números racionais. Lembram? Muito bem. Só que antes da gente falar dos números racionais, a gente precisa retomar as operações lá nos números naturais para a gente poder relembrar o nosso sistema de numeração decimal e como esses números se comportam dentro dessas operações. Beleza? Muito bem. Então, nessa aula, a gente vai retomar as operações de adição e subtração, ok? Adição e subtração de números naturais. Isso vai ser muito importante, essa aula de hoje é muito importante para a gente poder dar continuidade lá nos números racionais. Tudo bem? Então, vamos lá. Relembrando a adição pelo algoritmo. O que é o algoritmo? É a continha armada, é a continha que a gente coloca cada número na sua ordem para a gente poder fazer as operações que são, que estão acontecendo. Nesse caso, é um algoritmo da adição. Adição é a conta de somar. Lembra que a professora Fábia já comentou com vocês? Ó, a soma, a adição, ela tem a ideia de agrupar, certo? De juntar, não é? Então tá. Então, a gente tem aqui o nosso algoritmo. Eu vou destacar algumas coisas nesse algoritmo que são importantes e eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. O que é isso aqui, ó? U, D, C, U, M, D, M. O que será que é isso? São as nossas ordens. Então, eu tenho a ordem das unidades, eu tenho a ordem das dezenas, eu tenho a ordem das centenas, unidade de milhar, dezena de milhar. Porque este número aqui, ó, a gente vai ler 23.457. Então, ele chega até a dezena de milhar. Muito bem, mas professora, por que a senhora está falando isso? Para a gente retomar a parte do sistema de numeração decimal. O nosso sistema de numeração, ele é chamado sistema de numeração decimal. O que acontece com ele? Por que decimal? Porque a gente vai de 10 em 10. Então, eu tenho que pensar que 10 unidades, quando eu vou lá e conto 10 coisinhas, ou seja, grupo 10 unidades, vai virar o quê? Uma dezena. 10 dezenas vira uma centena e assim por diante. Por isso que o nosso sistema de numeração é chamado sistema de numeração decimal. Então, relembrando isso, isso não é segredo, não é novidade para vocês. Muito bem. Então, mas por que eu estou falando isso? Ó, se eu pegar 7 unidades mais uma unidade, vai dar quantas unidades? 8. Formou 10? Não. Então, continua ali 8 unidades. Mas agora, se eu pegar 5 dezenas mais 8 dezenas, vai dar quanto? 5 mais 8 vai dar 13. Como são 13 dezenas, a gente vai deixar 3 dezenas, e lembra que eu falei? 10 dezenas virou uma centena. Então, esse 13, esse 1, esse 10 do número 13 vai virar uma centena. Por isso que é o nosso famoso vai 1, né? Mas não é que vai 1, é que a gente pega uma dezena que estava lá do número 13 dezenas e passa a ser uma centena, ok? 9 mais 4, 13, com mais 1, 14. Opa, 14 centenas. Então, o que acontece? São 4 centenas e uma
unidade de milhar, porque 10 centenas é a mesma coisa que uma unidade de milhar, tudo bem? 3 mais 3, unidade de milhar, 6, com mais 1, 7, unidade de milhar, e o 2, dezenas de milhar aqui, ó, não tem ninguém para agrupar, então ele só continua ali quietinho. Então, 23.457 mais 3.981 vai dar 27.438, beleza? Lembraram aqui? Esse é por algoritmo, né? Mas a adição a gente pode também fazer por decomposição, certo? Como que é decomposição? Decomposição é a mesma coisa que separar o número. Ah, então se eu falo em 23.457, eu estou falando em 20.000, 2 dezenas de milhar, não é 20.000? 3.000. Então, eu vou fazer separadinho. Ah, então quer dizer que na ordem das dezenas de milhar, tem só quem? O 20.000, né? Não tem só o 2 ali na ordem das dezenas de milhar? E esse 2 não vale 20.000? Ele tem alguém para eu juntar com ele aqui? Para eu somar? Não tem, então ele vai ficar sozinho. Agora, olha na ordem das unidades de milhar, o que eu tenho? 3.000 e 3.000, né? Então, eu tenho 2 algarismos 3. Então, vai ficar 3.000 mais 3.000, que dá 6.000. Então, eu posso pensar as ordens separadas. Só que olha o que acontece na centena. Se eu pegar 400 mais 900, vai dar 1.300, não é? E se eu pegar aqui 50 mais 80, vai dar 130. E se eu pegar 7 mais 8, vai dar 8. Se eu juntar todo mundo aqui, eu vou ter aqui, ó, 20.000 com mais 6.000, 26.000. Só que aqui eu não tenho 1.000? Ah, eu tenho 1.000 aqui, professor, então 27.000. 27.300. Mas aqui eu não tenho 100, então 27.430. Com mais 8, 27.438. Beleza? Então, a operação de adição por decomposição a gente pode pensar separadinho. Qual estratégia você vai usar? A que melhor te convier, né? Se você acha que por decomposição é mais fácil, faz por decomposição. Se você acha que montando o algoritmo é mais fácil, belezinha, fiquem bem à vontade. Então, aqui o que a professora acabou de dizer, né? Somados e a subtração. Nossa, professora, essa sua subtração tá cheia de cortes aí. O que são esses cortes? Ah, nosso sistema de numeração decimal diz que uma dezena de milhar são 10 unidades de milhar, certo? Muito bem. Então, mas o que eu tenho que pensar? No conjunto dos números naturais, eu não consigo subtrair um número maior de um menor, certo? Então, por exemplo, o que eu estou dizendo? Eu consigo tirar 1 de 7? Consigo. Se eu tenho 7, vou tirar 1? Beleza, eu consigo. Agora, eu consigo tirar 8 de 5? No 5, eu consigo tirar 8 aqui? Não consigo. Então, eu preciso fazer as transformações, que é o famoso emprestar. Muito bem. Então, 7 menos 1, 6. Tranquilo. Ah, mas professora, eu não consigo tirar 8 de 5. Então, eu vou pegar e vou transformar uma centena. Lembra? Uma centena vale quanto? 10 dezenas. Então, eu vou transformar uma centena. Se eu transformo uma centena, o que era 4 vira 3. Não é? Porque se eu tenho 4, vou transformar uma, o que vai acontecer? Vai sobrar 3 ali naquela ordem. Então, vai ficar 15 menos 8, porque 10 dezenas com mais o 5 que já tinha lá dá 15. 15 menos 8, 7. Mesma coisa aqui, ó. 9 centenas menos 3. Tem como eu tirar 9 de 3? Ó, 3 dedos. Tem como eu tirar 9 dedos daqui? Não tem. Então, eu vou precisar fazer o quê? Falar com o meu vizinho ali, a ordem vizinha, para transformar, não é? Como é sistema de numeração, então, quando eu transformo, vira 10. Então, aqui, tiro, né? Transformo uma unidade de milhar, então, era 3, virou 2. Vira o quê? 10 centenas. Se já tinha 3 centenas, então, virou o número 13. Agora, eu consigo. 13 menos 9, 4.
12 menos, aqui é a mesma coisa, né? Tinha virado 2. Não consigo tirar 3 de 2, então eu vou transformar. O que era 2 dezenas de milhar vira 1. Aqui fica 12 menos 3, 9. E o 1 não tem mais ninguém para eu tirar, é só baixar ali o 9. Lembraram? Não tem segredo nisso, né? A gente está retomando. Muito bem. Aqui é a organização que a professora fez da fala dela. Então, olha lá, 7 menos 1, olha lá, a transformação de uma centena em 10 dezenas, a transformação de uma unidade de milhar em 10 centenas e assim vai. Beleza? Muito bem. Agora, para organizar toda essa nossa ideia que a gente retomou, eu vou dar um tempo aí para vocês praticarem.
aí? Conseguiram? Resolveram a adição pela decomposição ou pelo algoritmo? Qual que vocês acharam mais fácil? Eu, professora Marita, acho mais fácil montar o algoritmo. Por que que eu acho mais fácil? Porque os números são grandes, né? Então, olha lá, 34.500, ia dar muito trabalho decompor, é muito número para decompor. Eu uso a decomposição para números menores, por exemplo, da centena, na ordem ali das... Até unidade de milhar eu ainda uso, mas quando ele fica maior, eu acho mais fácil montar o algoritmo. Vamos ver como é que ficou a nossa resolução? Muito bem. Então, aqui está o nosso algoritmo. Então, olha lá, 8 mais 3, 11. 11 unidades. O que significa 11 unidades? Uma unidade mais uma dezena, não é assim? Não é? Porque uma dezena não vale 10, com mais uma unidade, 11. Então, olha lá o nosso vai 1. Então, 6 mais 9, 15, com mais um que tinha lá, 16. 16, 6 dezenas e uma centena, porque a gente está na ordem das dezenas. Lembrando? Muito bem. 5 mais 4, 9 com mais 1, 10. 10 centenas são 0 centenas e uma unidade de milhar. Lembra dessa transformação? Muito bem. 4 mais 3, 7, com mais 1, 8. E o 3. Então, quer dizer que o resultado de 34.568 mais 3.493 vai dar que número? Vamos fazer a leitura? 38.000, porque está na ordem aqui na classe dos milhares. 38.061. Beleza? Acertaram? Aposto que sim, porque não tem segredo. A matemática é muito legal, né, gente? Concordem comigo. Vamos lá. Letra B. O que vai ser na letra B? É uma subtração. E a subtração, a professora disse que eu não consigo tirar um número maior de um menor quando a gente está no conjunto dos números naturais. Quando vocês estiverem lá no 7º ano, vocês vão aprender a fazer essa conta. Mas aqui, agora, a gente está no mundo dos naturais. Então, no conjunto dos números naturais, não tem como. Professora, mas olha que legal. 3.291 não tem nenhum número que é maior do que os de cima. Então, eu vou conseguir fazer a conta sem precisar fazer as transformações. Olha lá. 2 menos 1, 1. 9 menos 9, 0. 8 menos 2, 6. 8 menos 3, 5, e o 4 não tem ninguém para subtrair, só abaixar ele ali. Então, 48.892 menos 3.291 vai dar 45.601. Tudo bem? Muito bem. Bem facinho essa conta aqui, né? E essa? Essa aconteceu o quê? Olha lá, aqui eu não tenho 0 e 0 aqui, ó. 0 na unidade de milhar e 0 na dezena de milhar. E aqui eu não vou ter que tirar o 8 e o 3, então eu vou ter que pensar nas transformações. Vamos lá. 2 menos 2, 0. 7 menos 0, 7. Tudo bem. Mas olha lá, tem como eu tirar 9 de 3? Não tem. Então eu vou emprestar. Se era 0, mas professora, como é que eu vou emprestar de um lugar que não tem nada? Então eu vou olhando para os meus vizinhos, para as ordens que estão ali do lado. Mas dezena de milhar também não tinha ninguém para emprestar, então eu vou começar a emprestar, transformar da centena de milhar. Então era 9, transformou uma, virou 8. Virou 10 dezenas de milhar, transformou, virou 9. 9, se eu transformo uma, vira 10. 10, transformou mais uma, virou 9 e aqui 13. Beleza? Então, agora ficou fácil, né? 13 menos 9, 4. 9 menos 8, 1. 9 menos 3, 6. 8 menos ninguém, 8. Certo? Muito bem. Então, quer dizer que 900.372 menos 38.902 vai dar 861.470. Tudo bem? E a última? É uma soma. Muito bem. Então, vamos somar.
9 mais 7, 16, vai 1. 1 mais 2, 3. 2 mais 8, 10, vai 1. 8 mais 3, 11, com mais 1, 12, vai 1. 3 mais 3, 6, com mais 1, 7. 7 mais 9, 16. Então, 738.209 mais 933.827 vai dar o quê? 1.672.036. Tudo bem? Muito bem. Olha lá as nossas respostas para vocês darem uma conferida. Se vocês acertaram, põe um certinho aí do lado. Se vocês erraram, anota a resposta certa e retoma o cálculo. Combinado? Muito bem. E aqui, vamos continuar a nossa prática. Vocês vão assinar lá V para verdadeiro e F para falso. O que eu estou querendo trazer aqui? Essa igualdade é igual a essa? Será? Essa igualdade é igual a essa? E essa aqui é igual a essa? Ai, professora, mas tem um sinal ali que eu não estou entendendo. Ah, vamos retomar. Ó. Esse sinal é um sinal de associação. Então, ele diz que eu primeiro tenho que prestar atenção no que está ali dentro para depois resolver o que está ali fora. Combinado? Então, primeiro resolve o que está dentro dos parênteses para depois eu resolver com o que está de fora. Combinado? Tempo para vocês.
E aí, conseguiram fazer? Verdadeiro ou falso? Vamos verificar? Vem comigo aqui verificar. Olha, se eu pegar 75 mais 105, vai dar quanto? 180. Se eu pegar 105 mais 75, vai dar 180. Ah, então tanto faz na adição eu pegar um número mais o outro, ou eu inverter essa ordem dessa soma. Isso é uma propriedade da adição, chamada propriedade comutativa. Ah, então aqui é verdadeiro. E aqui, se eu pegar 250 mais 0? Bom, eu já sei que se eu pegar 250 mais 0, 0 mais 250 é a mesma coisa. Porque aqui foi verdadeiro, na propriedade comutativa aqui também vai ser verdadeiro. Só que o que aconteceu com o zero? O zero interferiu no resultado ou 250 continuou sendo 250? Continuou, né? Então, o zero é a propriedade do elemento neutro. O elemento neutro, que a professora costuma dizer assim, aquele elemento que não fede nem cheira na conta, ele é o zero para a adição. Porque para outras operações, o zero interfere. Na adição, não. Vamos ver aqui. 130 mais 100, quanto que vai dar? 230. 230 com mais 90, vamos pensar, 230. Vou fazer a conta aqui no meu dedo. 230 com mais, eu tenho que somar 90. 230 com mais 10, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320. Então, aqui deu 320. E aqui, 90 mais 130, 220. Com mais 100, 320. Também deu certo. Ah, então aqui a gente tem uma propriedade associativa, que quando eu tenho uma adição com mais de duas parcelas, tanto faz eu fazer as duas primeiras e depois somar na terceira, como eu fazer as duas últimas e somar na primeira. Isso chama propriedade associativa. Tanto faz eu associar os números na adição, tanto faz eu associar os números que o resultado vai ser sempre o mesmo. Tudo bem? Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Acertaram aí, né? Muito bem. E aqui agora, será que para subtração isso também vale? Vamos lá? Tempo para vocês.
E aí? Valeu para a subtração também? Vamos pensar? Muito bem. 75 menos 105. Lembra? No conjunto dos números naturais, a gente não consegue subtrair um número maior de um menor. Então, aqui a gente já vai achar que é falso para o conjunto dos números naturais, ok? Muito bem. E aqui, 250 menos 0? 250. Mas e 0 menos 250? Aconteceu a mesma coisa, não é? Para o conjunto dos números naturais, eu não consigo subtrair um número maior de um menor. Então, fazer 0 menos 250, para mim, no conjunto dos números naturais, não existe isso. E aqui? Vai acontecer a mesma coisa aonde? Aqui, ó, 90 menos 130, no conjunto dos números naturais não tem como. Então, todas essas aqui são falsas. Muito bem, olha lá. Não pertence ao conjunto dos números naturais, não pertence ao conjunto dos números naturais e não pertence ao conjunto dos números naturais. Ah, então quer dizer que a propriedade comutativa do elemento neutro sendo zero e associativa não vale para subtração, vale só para quem? Para adição. Tudo bem? Guardaram isso? Muito bem. Para a gente finalizar, eu vou retomar com vocês os algoritmos, tá? Então, nessa aula, a gente relembrou os dois algoritmos de subtração, as duas operações, operação de adição e subtração. Lembrando que, o que é importante a gente guardar? Vamos lá, vem aqui comigo. Importante guardar que quando eu somo, por exemplo, 5 mais 8 dá 13, eu tenho que pensar que esse algarismo 1, que tem um valor 10, né? Ele vai se transformar na outra ordem, ok? Então, 13 é o meu famoso vai 1. Quando eu faço 13 mais 1, 14, esse algarismo 1, que tem valor 10, se transforma em outra ordem, porque o nosso sistema de numeração ele é decimal, tudo bem? Então, isso é uma coisa importante para adição. Como eu posso transformar para uma ordem maior, eu posso também transformar por uma ordem menor. Só que quando eu transformo para uma ordem maior, ele vai como 1, vai como 2, né? Agora, quando eu transformo para uma ordem menor, ele vai vir 10 vezes, então vai virar 10, certo? Em vez de 1, vira 10. Olha lá, que é o que tem no caso da subtração, ó. Não transformei em uma dezena de milhar? Mas uma dezena de milhar vale 10 unidades de milhar. Tudo bem? Se já tinha algum número ali, é só eu somar. Então, eu faço as transformações para eu poder fazer a minha subtração. Por que eu preciso fazer essas transformações? Porque a subtração no conjunto dos números naturais eu não consigo subtrair um número maior de um menor. Tudo bem? Então, isso foi a nossa aula de hoje, tá? De adição e subtração, retomando exatamente a parte do algoritmo. Para a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre adição e subtração também, mas como operações inversas. Que será que essa palavra inversa significa? Fica aí uma dica para vocês poderem pensar um pouquinho. O que será que esse inverso significa? E qual a relação de inversão que existe entre a adição e a subtração? O que será que essa professora vai trazer para vocês, hein? Muito bem. Então, por hoje é só. A gente fica por aqui. Um beijo bem grande da professora. Com certeza, vocês se cuidando, ficando em casa, logo, logo a gente vai estar juntinho de novo, tá bom? Beijão, tchau!